gente vai entender sobre os temperamentos humanos. Eu recebo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto a Simone Fusaro, que é educadora, orientadora familiar e palestrante. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Falando sobre um assunto que eu particularmente amo, gosto muito de aprender sobre esse assunto. Tenho visto que a gente tem falado mais, então tem podcast falando sobre esse assunto, tem entrevistas falando sobre esse assunto. E eu queria até aproveitar para entender a melhor maneira da gente usar a possível descoberta do seu temperamento. Para que serve a gente descobrir isso? Mas para a gente começar do começo, Simone, o que são, quais são esses temperamentos? Conta para nós. Então, os temperamentos, eles são características que a gente pode dizer que são características minerais, né, do ser humano. Então, o que é isso? São características que nascem com a pessoa. Como você tem aí a cor do seu cabelo, formato de olho, cor de olho, então a pessoa tem também um temperamento, né? De fato, hoje em dia as pessoas estão descobrindo, né, essa ciência dos temperamentos e é muito importante porque ajuda no autoconhecimento e no conhecimento do outro. Mas o que a gente não pode fazer, já que é acomodar em conhecer o meu temperamento e falar, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou colérica, eu sou assim mesmo, então eu estouro mesmo, tal. Não. Na verdade, a gente precisa conhecer para tirar dele o melhor. Eu costumo dizer que a gente precisa conhecer para educar bem, para se educar bem e educar bem o outro. Então, eles são 4 os temperamentos humanos, né? A gente tem o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Então, é como se fosse... Vamos pensar assim, né? Os pontos cardeais. Uhum. Então, a gente tem os temperamentos que são quentes, que seria o colérico e o sanguíneo, e tem os temperamentos frios, que são o melancólico e fleumático, né? Por que quente e frio? Vamos pensar um pouquinho assim. Aqueles que são expansivos, então eles têm uma resposta rápida. Acontece uma situação e aquela pessoa responde rapidamente. Então, ou ela é colérica ou ela é sanguínea. E tem os introspectivos, que são os fleumáticos e melancólicos. Então, acontece alguma coisa e aquela pessoa demora a reagir. Não tem uma reação rápida. Então, esse é um modo da gente identificar os temperamentos, né? Por ser mais expansivo ou introspectivo. E depois, a outra característica é ser frio e quente. Então, a gente tem os temperamentos quentes e os temperamentos frios, né? Então, também, quentes são os sanguíneos e coléricos e frios, os melancólicos e fleumáticos, né? Eu gosto mesmo de desenhar para explicar, entendeu? Porque quando a gente desenha... Fica mais claro. Fica mais claro e as pessoas conseguem identificar com mais facilidade. Vamos ver se a gente vai trazendo aqui algumas características mais para ajudar as pessoas. E agora eu quero te fazer uma pergunta que eu já vi profissionais com pontos de vista diferentes dessa pergunta que eu vou te fazer, que é: todos nós temos quantidades diferentes dos temperamentos e algum que predomina, ou a gente tem um temperamento só? Como que é a sua visão disso? Olha, não existe um temperamento só, não existe temperamento puro, tá? Nós temos um predominante e depois nós temos um aporte, né? Então, vamos supor, eu sou colérica, mas eu tenho um aporte melancólico, então eu tenho um aporte seco, né? Embora o colérico também seja seco. Mas aí isso significa que eu sou mais seca, tá certo? E tem o colérico que tem um aporte úmido, por exemplo, né? Então ele é um colérico com algumas características mais próprias do sanguíneo, né? Então normalmente quando você faz um teste ou mesmo quando você vai fazer uma observação, dificilmente você encontra aquele colérico raiz, por exemplo, melancólico raiz. Você fala, não, tem todas as características. Porque não é assim, né? A gente tem sempre algum aporte que vai influenciar nessa manifestação da pessoa. Eu não conheço ninguém que diga, não, existe temperamento puro.
tá? Porque todo mundo que estuda mais ou que se aprofunda vai saber que não é possível. Percebe que não é possível. Agora, não é possível. Explica para nós qual é a melhor maneira de descobrir, porque a gente tem muitos testes hoje na internet e a gente tem profissionais também que disponibilizam testes. E por que eu vou falar da importância disso? Em todos os testes que eu já fiz, o meu primeiro sempre é o colérico. Mas entre o meu segundo e o terceiro, eles são muito próximos, o melancólico e o sanguíneo. Bom, fleumático meu sempre não tenho quase nada. Mas o sanguíneo e o melancólico, aí eu fico me perguntando, será que depende do dia que eu respondi o teste? Aquelas perguntas que são mais imediatas vão dar logo o colérico. Mas entre o sanguíneo e o melancólico, será que tem a ver com o dia que eu respondi o teste? Será que o teste não é suficiente para descobrir de fato? Como a gente descobre? Então, o teste é um instrumento que eu acho que pode ajudar, mas o problema do teste é exatamente esse que você está trazendo, né? Não é só o dia, é que assim, o temperamento, como ele está pegando, como a ideia é você identificar a sua tendência original, hoje, depois de, sei lá, 30, 35 anos, você já tem o temperamento e uma personalidade, que é outra coisa. Ah, perfeito. Que também vai influenciar no teste, tá né? Certo? Só que aí você pode responder aquela pergunta determinada muito mais levada pela sua personalidade do que pela sua tendência natural. Perfeito. Então, quando a gente responde um teste, a minha orientação é sempre assim, você tenta pensar qual é o seu primeiro impulso, qual seria o seu primeiro impulso, sem filtro. Você não precisa ser politicamente correto para você mesmo, né? Exatamente. Eu acho que era melhor fazer X. Não, tudo bem, mas o que você faria, né? Qual é o teu impulso? Porque o temperamento tem a ver com o impulso, com aquela primeira reação. A personalidade já é o seu temperamento trabalhado. Tá certo? Você já passou por um processo educativo, você já passou por algumas experiências, já fez aprendizagens. Então, aí você tem a personalidade. Perfeito. Tá certo? Que a gente tem temperamento, caráter e personalidade. São coisas diferentes. Perfeito. Então, quando você tá com um teste, a dificuldade é essa. Né? Você tem que pensar qual é o seu impulso e não o que você acha correto. Perfeito. São duas coisas diferentes. Eu acho muito bom quando a pessoa consegue se observar. Eu ia até te perguntar sobre isso, que eu acho que talvez a nossa dificuldade, de um modo geral, de todas as pessoas, de conseguir entender qual que o meu temperamento predominante ou tudo mais, é a nossa falta de autoconhecimento, muitas vezes, não é? Sim, porque ainda mais hoje em dia, a gente está muito voltado para fora. É o tempo todo vendo alguma coisa, recebendo algum estímulo, olhando, né? Clicando. Então, é muito difícil a pessoa que olha mais para si, que se observa, né? Que observa qual é a sua reação, qual é o seu primeiro sentimento, qual é o seu primeiro impulso, né? Então, assim, é difícil a pessoa se observar. Para a gente identificar melhor o temperamento, o ideal é conhecer a teoria, né? Então, conhecer as características de cada temperamento. Né? Quais são as características do melancólico, quais são as características do colérico. E olha, características positivas e negativas, porque todos têm características positivas e negativas. E depois se olhar. Mas aí, já que assim, é se olhar com coragem, né? Porque ninguém quer falar, gente, mas eu sou assim. E descobrir que porque quando você descobre o seu temperamento, geralmente a gente vai se identificar, como você falou, talvez não seja 100% tudo, mas quando você olha principalmente os defeitos, você está olhando para como você geralmente reage nas situações. Exatamente. Que nem eu, que sou colérica, é um poço de explosão se eu não me segurar, né? Exatamente. E é aquela explosão braba, é aquela explosão muitas vezes. Então, quando você olha para isso e fala, não, mas eu não sou assim. Ai, não, mas não é que eu sou assim. É que fulano fez tal coisa. Por isso eu reagi assim. E aí também é demais, né? Mas será que a gente não chegou no X aqui também do nosso bate-papo? Que a partir do momento que eu identifico, eu posso trabalhar, usar melhor as minhas qualidades e trabalhar naquilo que são os meus defeitos? Exatamente. Então, é para isso que serve, talvez, principalmente? O que eu luto muito aí nas redes sociais e que eu falo bastante para as pessoas é o seguinte, eu vejo hoje
meio que uma religião aí, sabe? Essa coisa meio, ai, não, eu quero saber o temperamento, porque... Quase que místico o negócio, Quase, né? Então, ai, mas é assim mesmo, meu filho é assim, porque tadinho, ele é fleumático, ele demora mais, tal. Olha, é pra gente saber, para justamente tirar daquela pessoa uma possibilidade melhor. Não é pra gente saber se conformar. Né? Ah, não, então é assim, ele é lento mesmo, deixa ele lá no sofá, ele tende a ter preguiça, deixa ele preguiçoso. Não, não é essa a ideia. A ideia é exatamente o contrário. É educar o temperamento. O temperamento está aí para ser educado. Né? Então, ele é uma potência, né? Ele é uma potência, ele é um modo de... É como se fosse um filtro. Né? É um modo de absorver a experiência e um modo de manifestar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. Só que nem sempre esse modo é adequado. Tem alguns pontos dele são muito positivos e outros são muito negativos. E vamos lá, né? Vamos trabalhar com isso. A gente está aqui para melhorar. E para se melhorar, e por exemplo, mães, pais, né? Melhorar os filhos. Então, para que serve conhecer o temperamento? Porque alguns me perguntam assim, Simone, mas a gente já vai tentar melhorar o filho conhecendo ou não conhecendo, né? Mas olha só que interessante. Quando você tem, às vezes, sei lá, 2, 3 filhos, às vezes você problematiza o que um está fazendo. Então, sei lá, a criança não conta o que aconteceu com ela na escola. E a mãe já começa a colocar 1000 minhocas na cabeça. Aí não conta porque deve estar escondendo alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa para ele e não tem coragem de falar. Às vezes é simplesmente uma criança introspectiva. Que ela não vai entrar no carro e sair falando tudo. E tem jeito certo para você tratar essa criança para ela ficar confortável também, né? Para ela falar. Se você quer, fico imaginando, se você quer tratar uma criança que é melancólica, como se fosse sanguínea e fazer ela contar tudo no momento que ela entrou no carro, você vai deixar aquela criança até desconfortável, irritada. Né? Se for um adolescente, então pode se afastar ainda mais. Você vai falar, ai, mas que saco, né? Minha mãe não para. Então, assim, a gente precisa conhecer para poder lidar bem com essa pessoa e para mostrar para ela, olha, que tudo bem. Às vezes ela não gosta muito de contar, mas ela também pode contar, né? E a mãe, então, vamos lá, né? Às vezes a gente tem aquela mãe colérica, né? Então, é aquela pessoa que já se adianta, já quer resolver, já quer direcionar, tal. O filho é fleumático. Então, ele tende à inércia. Ele tende a ficar paradinho ali. Eu não sei o que eu faria, né? Mamãe colérica. O que você faz? O que eu acho bem legal da gente pensar é, assim, nos símbolos da natureza que representam os temperamentos. Para ficar mais fácil, ficar mais fácil. Então, colérico é fogo. Posso até te dar uma sugestão para você que está assistindo? Pega papel e caneta, acho que vale a pena anotar essas coisas que você está falando, né? Vale. Colérico é fogo, tá? Então, pensa assim, o filho fleumático é água. Se o fogo aquece a água, tudo bem. A água entra em movimento, né? Ela vai borbulhar, ela vai entrar em movimento e tal. Se o fogo for muito intenso, a água evapora. Ele acaba com a água. Acaba com a água, entendeu? Então, se o colérico não sabe, a mãe colérica acha o seu filho, né? Então, ela não conhece sobre temperamento. O que ela pode pensar? Esse menino é um preguiçoso, folgado, não sai do lugar, não quer nada com nada, tal. Tô falando, ele não se preocupa com o que eu tô falando. Exatamente. E aí fica super irritada. E aquela criança que tem dificuldade de tomar iniciativa, que ela precisa de um tempo maior para reagir, some. Imagina se ela tem irmãos coléricos, por exemplo, que são rápidos na resposta também. Vai evidenciar ainda mais isso, talvez, na família, né? E o que acontece? Aquela criança colérica, a mãe se identifica, porque ela percebe um movimento parecido com o dela. E o outro tem algum problema. Tem alguma coisa errada com essa criança. Tem alguma coisa errada com essa criança. E olha, você tá falando e me faz pensar no relacionamento de casal também. Também. Como que isso pode... Porque outro dia eu tava vendo alguma coisa na internet, algum videozinho que alguém postou, que era justamente, acho que a esposa colérica e o marido fleumático, e ela indignada que ele não entrava na discussão na hora que ela queria. Exatamente. Mas ele não ia entrar na discussão na hora que ela queria, porque não era dele, né? Eu atendo um casal que é o máximo. Ele fala assim, exatamente esse caso. Ele é fleumático, ela é colérica.
Então ele fala assim, quando ela começa, eu sento, cruzo o braço e espero. E como se irrita ela, ele não tem noção, né? E ela, como eles conhecem um pouquinho Já sobre o temperamento, sabe um pouco. então ela já entendeu que quando ele faz isso, é porque ela esquentou demais e ele está esperando, né? Então, essa é a graça do negócio, entendeu? Porque quando você conhece o outro e se conhece, você não vai achar que aquilo é um problema. Você vai fazer, olha, peraí, ele está me dando um toque. Né? Agora, lógico, isso com pessoas maduras, adultas. Quando você tem a mãe e um filho, é muito diferente. Claro. Porque a criança, ela tá ali, ela não tem consciência do que ela é ou do que ela deixa de ser. E se a mãe se irrita demais com a criança, fica muito brava com uma coisa que é característica dela, ela não vai tirar dessa criança o melhor. Então, Perfeito. essa mãe colérica, ela vai precisar aprender a colocar essa criança para funcionar, mas sem eliminar a capacidade dela de tomar iniciativa. E aí, Simone, eu queria que você falasse com nós também sobre como acontecem os afetos de acordo com os nossos temperamentos. Eu sou extremamente seca. Não quer dizer que eu não gosto de abraçar, beijar meu filho, não é isso, eu amo. Só que não o tempo inteiro com ninguém. E o Davi é sanguíneo. O Davi, se puder, ele fica grudado. Grudado, assim, mesmo no calor, suando, grudado com a gente. E por eu saber disso, eu imagino que o Davi seja sanguíneo, ele me dá sinais. Daqui a pouco eu vou pedir dicas para as crianças. Eu acolho sempre. Eu me lembro que ele quer, que ele precisa. E a mesma coisa, meu marido também é sanguíneo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque também tem a ver com gostar mais de toque, menos de toque. Sim, Fala um pouco sobre isso. Sim. Exatamente. Então, assim, os temperamentos mais secos, eles têm um outro modo. E não quer dizer que eu não sou carinhosa, eu sou carinhosa, gente, mas não é com todo mundo o tempo inteiro, né? Existe uma medida, né? Uhum. É uma medida diferente. Então, as pessoas sanguíneas, mesmo os fleumáticos, eles são mais dados ao toque. Ah, o fleumático também é. Também. Eles são mais, porque eles são úmidos. Tanto o fleumático como o sanguíneo são úmidos. E, então, o que significa isso? Significa que eles valorizam mais as pessoas, o convívio, do que as ideias, tá? Então, um sanguíneo, ele jamais vai brigar com um amigo por causa de um ponto de vista diferente. Compensação colérica. Ele discute, tal, não sei o que. Mas não vai virar um problemão pra ele, deixa né? pra lá, entendeu? Não vão perder a amizade por causa disso. Agora, um colérico e um melancólico, se eles tiverem uma certeza, você saia da frente, que você pode ser o melhor amigo, entendeu? Mas aquela ideia é algo que, né, eles vão atrás. Acabou. Tanto o colérico como o melancólico, só que cada um à sua maneira. Então, o colérico é aquela pessoa que ela fala, se impõe, argumenta e tal. O melancólico, ele é mais bebe quieto, assim. Ele não se coloca com tanta facilidade, mas ele vai ali, ouve um monte de coisas, vai ali e faz aquilo que ele acha que deve ser feito. Entendeu? Não entra no embate, mas faz. Eu acho isso tão fantástico, porque quando a gente descobre um pouco como a gente se ajuda, eu já até falei aqui isso em outros programas, a minha melhor amiga, ela é melancólica. E às vezes a gente tá numa situação... É uma combinação difícil. É uma combinação difícil. Já tivemos problemas, mas agora na fase adulta não mais, né? O que eu acho muito legal? Que às vezes a gente tem um senso de justiça, que a gente acha que a gente sabe tudo, né? Muito elevado, as duas parecidas, e graças a Deus a gente pensa muito igual. E às vezes acontece uma coisa que ela olha, e eu já fiz, e ela fala, que bom que você já fez, porque eu tava pensando como que eu ia fazer isso. Mas também, às vezes, a hora que eu vou levantar fazer uma coisa, ela fala, calma, pensa antes, acho que não tá na hora da gente fazer isso. É curioso como quando a gente sabe, a gente também pode aliar, né? Sim. Se ajudar, né? Se ajudam. Muito. Por isso que é importante saber. Mas é importante saber para isto. Entendeu? Pra gente se ajudar, pra gente se educar. O que acontece quando eu sei que o meu temperamento é mais expansivo, mais explosivo, mais agressivo? O que acontece? Eu coloco mais empenho para dominar esse impulso. Por outro lado, eu também já fico mais atenta ao comportamento de outras pessoas, que eu sei que têm temperamentos diferentes,
para aprender com elas. Perfeito. Né? Então, eu tenho o meu filho caçula, ele é fleumático. Você me falou fora do ar que você tem 3, né? Eu tenho 3, é. A primeira é colérica, a segunda é melancólica e o terceiro é fleumático. Esse que é fleumático é muito engraçado, porque ele é muito prudente, assim, sabe? Então, ele demora a falar, mas quando ele fala, você vê que ele tem uma análise ali da situação muito interessante. Então, às vezes, eu já fico atenta, eu quero ouvir a opinião dele. Talvez ele teve mais tempo para elaborar, ele é mais assertivo no que ele está falando, exatamente. Né? Então, e menos, pensou mais sobre... menos apaixonado. Menos passional no que ele está falando, Por quê? Né? Porque tanto os coléricos como os melancólicos são super passionais. Então, se eu penso uma coisa, eu vou, né? E ele não. Ele não tem esse compromisso com a ideia, entendeu? Então, ele faz uma análise menos apaixonada. E é bem legal. Quando você entende isso, eu me lembro que eu não conhecia sobre temperamentos quando eles eram muito pequenos. Então, eu via o comportamento de um de outro e falava, gente, mas que estranho, por que faz isso? Né? Tô criando mais ou menos do mesmo jeito, né? Mas por que faz desse jeito? E aí eu fui entendendo. Falei, bom, é esse impulso primeiro da pessoa que entra na frente. Porque justamente quando a criança é menor, ela age por impulso. Aliás, já vou me emendar nisso. Como que nas crianças a gente consegue identificar? É lógico, a gente, eu imagino, né? A mãe, o pai, são as pessoas que mais conhecem a criança. Talvez aquela avó que fique, um professor que fique muito tempo. A gente tem que estar ligado nas características da criança, é isso? Sim, nas características. Lógico que assim, quando as crianças são pequenas, até os 3, 4 anos, elas são movidas por todo um funcionamento cerebral diferente. Tá? Então, as crianças são muito impulsivas, querem tudo rapidamente, choram, fazem birra. Isso é tudo meio parecido até então, tudo meio né? parecido, tá? Então, lógico, um fleumático, muito fleumático, lógico que ele não faz uma birra como faz um colérico, mas faz birra. Porque o que eu vejo, eu trabalho muito com orientação familiar e às vezes, quando as mães têm crianças de 2, 3, 4 anos, todo mundo é colérico. Né? Eu falo, não, gente, não são. É que é uma idade que é tudo muito intenso, É né? que tudo é muito intenso e eles não sabem lidar com frustração. Então, quando eles se sentem frustrados, eles sentem raiva. Tudo bem, é natural nessa idade, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai educar, mas é natural. Perfeito. Agora, depois dos 4 anos e meio, 5 anos, aí você já consegue identificar com mais clareza, tá? Profissionais que estão habituados e tal, conseguem identificar antes. Tá. Mas, quando a criança, às vezes, tem um aporte maior. Por exemplo, eu vou te dar o exemplo da minha filha mais velha. A minha filha mais velha é colérica, mas ela tem um aporte úmido muito grande. Então, ela é colérica e sanguínea, tipo assim, 60%, 40%, se a gente fosse pensar. Então, o que eu achava estranho na minha filha quando ela era pequena? Às vezes eu chamava atenção, eu dava uma bronca, ela ficava muito brava naquele momento que eu não deixei ela fazer alguma coisa. Passava 5 minutos, ela vinha, mamãe, não sei o que, ela falou, gente, como assim? Né? Porque ela não fica irritada, guarda raiva, não guarda né? Eu também sou muito essa raiva, pessoa. né? E aí eu falei, gente, mas o que é isso? É o aporte dela. Você sabe que quando eu estudei, o que me trazia muita curiosidade, eu falava, gente, mas tem uma coisa que não tá batendo no meu colérico. Eu fico braba, eu resolvo, dali 5 minutos eu não lembro mais o que aconteceu, eu não tenho mais problema nenhum de lidar com a pessoa. É o no seu dia aporte. eu fico nervosa, mas no dia seguinte acabou. Acabou, é o Alguém seu me aporte. falou isso, é porque talvez realmente o seu segundo mais intenso seja o sanguíneo, né? Porque o sanguíneo não guarda. Pra gente ajudar, pra gente conseguir identificar agora aqui como pais, né? Falando pra quem nos acompanha, quero até perguntar se em algum momento vai ser importante procurar uma ajuda, de repente quando a gente não consegue lidar com esse temperamento, mas de um modo geral, pro pai e pra mãe descobrirem, observar as reações da criança é importante? Sim. É a primeira coisa, né? Lembrar que criança reage impulsivamente. Né? Então, a gente já logo observa aquela criança que é rápida na reação, aquela criança que demora, às vezes demora até para chorar, né? Faz um machucadinho, demora para chorar, para manifestar o que ela está sentindo.
Então, esse é um primeiro sinal, né? Pra gente saber se é expansivo ou se é introspectivo. E depois a gente vai percebendo melhor essa questão da umidade e da secura, que é um pouco mais difícil de perceber, né? Então, se a criança é uma criança que é mais determinada, que quer que as coisas sejam do jeito que ela quer, se abre mão com mais facilidade. Então, a gente vai primeiro identificando esses sinais maiores, para a gente saber se são frios e quentes, e depois a gente vai conseguir identificar se são secos ou úmidos, né? Então, observar as reações é sempre muito importante. Se você for fazer um teste, então, eu aconselho o seguinte, fazer os testes mais simples, com menos perguntas, porque você ainda não vai ter condição de 100% tudo, detalhar né? muito. E o pai e a mãe fazerem esse teste separadamente. Para ver se bate. Perfeito. Exatamente, para ver as percepções. Boa ideia. Aqueles que a gente encontra na internet servem? Servem. Tem alguns que eu prefiro, né? Eu posso depois até te mandar os links para você disponibilizar para o público. Combinado. A gente depois coloca para vocês nas nossas redes sociais. Simone, outra coisa que eu gostaria de saber é, identifiquei. É importante, por exemplo, na hora de falar para a criança ou até para o adolescente, que é a hora do banho, que é a hora de fazer a lição de casa, que tem que ajudar na tarefa da casa. Um comando mais assertivo, uma resposta mais assertiva. Se eu entendo como funciona o meu filho, fica mais fácil de eu acertar na hora de pedir para ele fazer alguma coisa? Fica mais fácil. Por exemplo, se eu sei que eu tenho uma criança que demora mais a reagir, não adianta eu ser aquela mãe que vai chegar e falar assim, vamos, banho, agora banho. Né? Porque ele não tem essa prontidão. Ele não vai sair rapidamente dali correndo para o banho. Né? Então, eu preciso avisar um pouco antes. Daqui a pouquinho tá na hora do banho. Isso serve também para os mais rápidos, né? Para os mais expansivos, mas que são mais determinados. Então, por exemplo, um colérico, né? Ele demora a abrir mão daquilo que ele está fazendo. Se ele tá jogando para fazer algo que você está determinando. Tirar o adolescente na hora que você mandou de um jogo ali, não. É difícil. Né? Então, você também dá esse comando, né? Um pouquinho antes, você já anuncia o que vai acontecer. Agora, o que eu acho importante, já que eu tenho visto muitas orientações, assim, eu vou usar o exemplo do colérico, tá? Então, o colérico, ele gosta de dar ordens. Então, quem tem o temperamento colérico, por ter uma tendência maior a liderar, determinar e etc e tal, gosta de determinar, gosta de dar ordens. Obviamente, não gosta de recebê-las, né? E aí, eu vejo alguns orientadores dizendo assim, então, deixa ele pensar que é ele que está determinando. Perfeito. Veja bem, eu não sou Já muito ouvi falarem isso também. Eu não sou muito adepta desta técnica, tá? Por quê? Porque você pode fazer isso na sua casa, mas a vida não vai fazer isso com ele. A vida real não vai ser isso que vai acontecer. Tá certo? Ele vai precisar aprender de um modo ou de outro que ele vai ser mandado que ele precisa obedecer. Obediência é uma virtude. Ele vai ser assim na escola, no trabalho e tem que ser assim com os pais também, né? Precisa ser assim com os pais, né? Quer dizer, a virtude da obediência é algo que tem que ser cultivado. Seja a criança colérica, melancólica, fleumática, o que for. Então, o que muda é o modo como você vai cultivar essa virtude, mas precisa cultivar. Então, eu nunca aconselho os pais a incentivarem que o filho pense que ele está mandando. Não, ele precisa saber que ele está recebendo uma ordem nesse momento. Perfeito. Agora, o que eu posso fazer é ter a melhor maneira de interagir com ele na hora dessa ordem, exatamente. Né? Mas a criança tem que saber que ela precisa, inclusive, obedecer, né? Obedecer, exatamente. Chegou a perguntinha do público, vamos colocar para a gente poder esclarecer as dúvidas de quem nos acompanha? Pode colocar a primeira pergunta que chegou, enquanto isso você pode ir enviando também, tá? Sua pergunta. Essa pergunta é da Elaine Pires, que diz assim, boa tarde, minha pergunta é quando os dois, aí eu acredito que ela tá falando de casais, tá? São coléricos, como saber a melhor hora de ceder ou tomar alguma atitude? Atendo casais e percebo isso no consultório. Pessoas muito parecidas, porém, não conseguem ter comportamento para saber ouvir e calar no momento certo. Elaine, obrigada pela sua participação. Então, primeiro, a gente precisa tentar identificar se são mesmo coléricos. Tá.
tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque normalmente colérico se dá bem com colérico. Tá? Normalmente os coléricos, eles se identificam e eles entendem o funcionamento do outro. Agora, um melancólico e um colérico é muito mais desafiador, tá? E às vezes o melancólico parece muito um colérico, porque a gente pensa que o melancólico não é bravo, o melancólico é muito bravo. Só que ele é um bravo para dentro. Então, às vezes, você não sabe que ele está bravo. E aí, quando vem, é um vulcão. Tá certo? É aquela terra que foi depositando tudo ali dentro, depositando. Aí, quando vem, aquela erupção é imensa. E aí, sim, existe uma dificuldade grande com o colérico. Agora, de todo modo, o que facilita o relacionamento? O autoconhecimento. Então, por exemplo, para essa pessoa que perguntou, que está dizendo que ela lida com casais, etc e tal, eu sempre procuro, quando eu percebo que o relacionamento está complicado, é trabalhar um pouquinho separadamente com o casal e fazer crescer em autoconhecimento. Porque quando eu melhoro como pessoa, eu vou melhorar nos meus relacionamentos, vai melhorar no relacionamento. Né? Então, a pessoa precisa identificar aonde que está a dificuldade de ouvir. Por que está difícil ouvir? O que pega ali? Né? Então, a gente precisa, às vezes, aumentar esse olhar para dentro para depois ela poder se relacionar melhor com o outro. E entender, é isso que você falou, né? Quando a gente olha para os temperamentos e olha para a gente, né? A gente se olha, a gente vê as características e entender, olha, nisso aqui, por exemplo, tem de repente um defeito que você fala, isso aqui eu já consegui trabalhar bem, mas isso aqui ainda não pega, isso aqui pra mim é... E depois que você... Sabe o que eu acho muito interessante? É que depois que você descobre isso, quando vem, porque eu brinco que eu queimo da ponta do pé até a ponta da cabeça, dependendo do que acontece. Nos últimos anos isso aconteceu muito menos. Muito menos. Porque quanto mais eu descubro, menos isso acontece. Exatamente. E quando acontece e eu levanto, que a gente tem muito isso, né, de eu vou resolver, eu identifico que é isso e penso, será que eu preciso resolver agora? Então, e aí vamos pro contrário, vamos para de repente um fleumático. Talvez ele fale, não, acho que eu tenho que agir, eu tenho que ir, né? Então, entender isso sobre cada um de nós, né? E você sabe o que é legal do autoconhecimento? Você anuncia pro outro. Então, esse exemplo que eu te dei desse casal, que ele senta e deixa ela, né? O que é isso? É uma comunicação que já está estabelecida entre eles. Olha, quando eu sentar e esperar, é porque você passou, você está quente demais. E ele até entende que talvez ela tenha que dar a explosão dela, ali eles se entenderam desse jeito, né? Então, e depois fala assim, eu fiz isso por causa disso, daquilo, não, mas é que eu fiquei ok, né? Mas eu me conheço e eu te conheço. Perfeito. Né? Isso é muito importante pro relacionamento caminhar. Existem temperamentos, porque eu sei que aí também vai entrar, como você falou, personalidade, caráter, mas existem temperamentos que vão ter mais dificuldade de lidar e temperamentos que talvez se atraiam mais? Existe isso? Sim, existe. É assim, coléricos e fleumáticos combinam super bem, né? Então, quando eles estão bem educados, quando são temperamentos amadurecidos, bem educados, etc e tal, um equilíbrio o outro. Isso que eu pensei aqui no equilíbrio mesmo, né? Porque a água, ela apaga o fogo, né? Então, a água diminui o fogo. E o fogo faz a água ferver. Então, se tiverem equilibrados, funcionam super bem. Perfeito. Entendeu? O colérico com o melancólico é mais difícil. Eu, como orientadora, assim, é muito interessante isso. Se eu fizer um estudo nos casais que eu atendi nos últimos 2 anos, os que mais trazem problemas difíceis de resolver são coléricos e melancólicos. Ou ele é colérico e ela é melancólica, ou vice-versa. E eu digo que eu tenho uma melhor amiga que tem muitos pontos que são idênticos, né? Sim. Entre o melancólico e o colérico, né? Então, por que é difícil? Porque os dois são determinados, porque os dois são exigentes. Eu brinco que é um senso de justiça que a gente acha que sabe tudo, né? Lá em cima, entendeu? Só que cada um tem um modo de expor isso. Eu acabei de dizer que colérico normalmente se admiram. Por quê? Porque eles identificam no outro aquilo que eles fazem. Com o melancólico isso não acontece. O colérico olha para o melancólico e não entende o que está passando dentro daquela pessoa, que parece uma coisa e faz outra. Perfeito. Entendeu? Então ali, o melancólico olha para o colérico e fala assim,
Gente, essa pessoa quer me convencer o tempo todo de alguma coisa, porque ela não para de falar, né? Então é difícil compreender, é mais difícil o entendimento. E né? para a gente caminhar para o fim, Simone, eu queria que você falasse para nós, há um momento nesse relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento entre o casal, ou até mesmo na vida, que chega a hora de procurar autoconhecimento, que é a hora de repente parar. A gente deu aqui dicas importantes para todo mundo que nos assiste, mas existem momentos em que é preciso procurar um profissional? Olha, já que eu acho assim, sempre que aparece o sofrimento, Perfeito. é importante procurar ajuda. Né? Então, às vezes, a gente percebe que não está se dando bem com o marido, com o namorado, não consegue resultado com os filhos, que alguma coisa não está caminhando e a gente está sofrendo com aquilo. É bom entender, porque a tendência do ser humano é jogar para o outro. Tá. É dizer, não está dando certo porque ele não sei o quê, porque a criança não sei o que lá. Mas, via de regra, a gente precisa olhar para dentro para resolver esse problema. Perfeito. Então, quando aparece esse sofrimento, acho que vale a pena procurar ajuda. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o canal do YouTube da Simone, que é Simone Fusaro, passando aí para você. Fusaro, desculpa, e o Instagram, @cifusaro. Tá passando direitinho aí. Mais uma vez, obrigada, viu? Prazer te receber aqui. Uma ótima tarde. O prazer foi meu, uma alegria estar aqui.